Olá, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, primeiro dia útil do mês de abril, hora da gente entender o que vai acontecer com clima e tempo por todo o Brasil. Afinal de contas, tem safra sendo colhida, tem safra sendo plantada, o Brasil não para e a gente precisa entender o que está acontecendo em termos de chuva, frio, umidade, enfim, nas principais regiões produtoras. E quem me ajuda nessa análise hoje é o meu amigo Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, Mamedes, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar nesse entendimento. Uma semana mais curta, né, Mamedes, por conta do feriado na sexta-feira, mas nem por isso a gente vai conseguir controlar aí as chuvas. Onde chove, onde não chove, o que a gente pode entender dos modelos climáticos que estão vindo, Mamedes? Seja bem-vindo. Bom dia, Alex. Muito bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vamos entender assim um pouquinho desse clima e muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Bom, Alex, olha só, com relação aí ao tempo em todo o Brasil ao longo da semana, eu posso te dizer que essa chuva continuará acontecendo em grande parte da região norte, exceto ali no extremo, né, entre o Amapá e Roraima, onde o sol deve predominar. Nessa parte também do Nordeste, ali eu diria que entre o Rio Grande do Norte, Ceará, interior aí da Paraíba, de Pernambuco, Piauí e Maranhão também continuará chovendo. E nessa parte central aqui do Brasil também, entre Goiás e também o Mato Grosso. Eu diria assim que daí na região sudeste, parte aí do Mato Grosso do Sul e grande parte da região sudeste, os modelos ainda divergem um pouco dessa previsão, mas ao longo dessa semana, praticamente o cenário vai se concentrar nessas áreas aonde eu mencionei, né, onde essa chuva deverá assim acontecer ao longo de toda a semana. Não se descarta, Alex, principalmente na chuva de hoje, que ela pode ainda vir, aquela chuva de curta duração, de forte intensidade, ali entre o sul de Minas, norte ali de São Paulo, sul do Goiás no dia de hoje. É uma chuva, apesar de estarmos no período de outono, parece até aquela chuva de verão, né, que vem de curta duração, mas com o pacotão todo ele fechado ali com essa chuva. E com relação se tu permite, na verdade, aquele ciclone bomba que o pessoal falou, né, levou assim um certo medo, né, para a grande população, mas que na verdade, né, o INMET já vinha alertando, né, que esse ciclone ele vai ser mais intenso no oceano e que na costa do Rio Grande do Sul até a costa aí do Rio de Janeiro, sim, poderia ter alguma ressaca e, é claro, alguns ventos um pouco mais intensos, mas nada que levasse tão perigo assim, um perigo extremo. Então, praticamente, o cenário da semana foi esse, viu, Alex? Muito bem. Mamedes, vamos entender um pouquinho aí do clima nos últimos dias, principalmente por conta desse tal ciclone bomba que você lembrou bem, né? Houve um desespero generalizado aí do que poderia acontecer, enfim. De fato, as consequências foram realmente chuvas mais fortes, ventos fortes, mas conta pra gente o que de fato aconteceu, Mamedes. Pois não, Alex, olha só, eu começo mostrando o cenário aqui do final de semana. A imagem da esquerda de sábado, a imagem da direita de domingo e já a imagem de hoje. Então a gente observa que na imagem de sábado, nessa grande área central, esses pontos vermelhos é uma imagem do topo de nuvens, é uma imagem trabalhada exatamente para ajudar o meteorologista, né, a destacar os pontos onde tem possíveis chuvas. E a gente observa no oceano, né, uma frente fria, né, com o ramo frio dela mais ou menos nessa área e com o seu centro fechado, o centro de baixa pressão aqui fechado, onde se origina, né, ou se classifica como ciclone extratropical. Extratropical porque está abaixo aqui da linha do paralelo 30, né, que passa aqui por Porto Alegre. Então a gente vê que ele se desloca para o oceano já no sábado. Ele provocou, sim, vento mais forte, assim, esses ventos costeiros que normalmente acontece, alguma chuva pontual também no sábado mais intensa. É claro que a passagem dele contribuiu, né, para uma área de baixa pressão na parte central, levando essas chuvas que retornaram nessa parte aqui de Minas e também no sudoeste da Bahia. E em contrapartida a gente observa que, assim,
Atrás desse ciclone há uma alta pressão e em conjunto fizeram a temperatura cair aqui pela região sul do Brasil, principalmente nessas áreas mais altas aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a gente observa que conforme ele vai se deslocando, esse ar frio vai chegando. Aliás, até chegou já no leste de São Paulo, Rio de Janeiro, vai fazer a temperatura cair um pouco mais. Mas a gente já vendo no cenário de hoje, o ciclone extratropical já está lá, já enfraquecendo, mas lá no oceano, e outros sistemas já começam a aparecer ali entre o Uruguai e a Argentina, muito próximo aqui do sul do Rio Grande do Sul, e toda essa área ainda, né, sob influência da alta pressão, claro que ela já vem enfraquecendo, então a gente vai ter temperaturas mais elevadas aqui ao longo do dia de hoje, e essa área ainda continua bem instável, ainda continua com previsão de chuva, pelo menos hoje e amanhã, entre Minas, aqui essa parte do Goiás, e é claro, essa área aqui a gente não vê que não muda muito não em termos aí, Alex, de instabilidade. Muito bem. Ô Mamedes, estou vendo ali que tem uma frente fria chegando, ou pelo menos tentando chegar no Brasil ali. Essa frente fria vai trazer chuva para o sul do Brasil? Olha só, Alex, eu vou mostrar já nos mapas aqui de previsão, a gente vai ver que os modelos só indicam uma chuva, mas na fronteira aqui na campanha. Então, conforme o sistema passa, então, mesmo que os modelos não mostrem chuva nessa área, tem condição sim para o final do dia já isso aqui acontecer, pois nessa última imagem a gente vê que está muito próximo, apesar de que ainda existe uma boa distância daqui. Mais então, mais no meio da tarde para o final do dia, com certeza alguma chuva mais pontual entre o oeste do Rio Grande do Sul até o sul aqui do Rio Grande do Sul, pelo menos até ali o final da Lagoa dos Patos, ainda pode sim ter condição de chuva para hoje nessa área. Isso que eu ia falar, mas para o sul ali do Rio Grande do Sul, né? Isso, Alex, bem ali nessa área mesmo. Tá, mas a frente não avança, Mamedes? Ela avança, como a gente já viu na imagem de satélite, né, Alex, ela já está avançando lá para o oceano, perdão, nós estamos comentando dessa, ela vai avançar e ela vai se deslocar para o oceano, tá? Então, eu diria assim, que a gente for olhar isso aqui já para amanhã de manhã, então, conforme ela avança, você cria uma área de baixa pressão, no termo técnico aqui, a gente fala em termos de cavado invertido, né? Mas ela vai formar, sim, essa área com baixa pressão e tem, sim, chuva, com condição de chuva pontual. Repare que os modelos não mostram, um diverge um pouco do outro, mas essa condição de hoje para amanhã de manhã tem condição, sim, de alguma chuva no oeste. E aí, conforme a gente vai passando terça-feira, né? Então, repara que já começa a divergir já aqui, já a partir de 48 horas. A gente observa aqui o Cosmo, aqui esse mapa da esquerda, o GFS da esquerda, né? A gente já vê que eles começam a divergir nessa área aqui do Rio Grande do Sul. Então, se avançarmos olhando somente para a região sul do Brasil, a gente vai vendo que essa área a única, vamos dizer assim, sinal que eles vêm convergindo, Alex, é essa áreazinha aqui entre o Nordeste do Rio Grande do Sul até o Sudeste, até mesmo podendo chegar em Florianópolis, ali em Santa Catarina. E aí sim, né, a gente vê já mais para o final, aí sexta-feira, né, quando está todo mundo já, na verdade aqui é dia 6, aqui ainda é quinta-feira, Quinta-feira Santa, já com uma grande divergência entre a região Sudeste e Sul, entre os dois modelos. E aí sim, né, para sexta-feira à noite, uma semana de feriado, aí é uma divergência muito grande entre a região Sul e Sudeste. Não dá para bater o martelo, então, no que vai acontecer, Mamedes? Pode chover, como pode ficar sem chuva, é isso mesmo? Olha, Alex, eu diria assim, que em termos de área, a gente não tem como bater o martelo, mas a condição de chuva, olhando ali os níveis médio e alto da atmosfera, então a gente sabe que essa condição para cá tem condição de chuva. Eu diria assim, que se eu fosse apontar hoje qual seria o modelo mais indicado, eu diria que seria o GFS. Porque há uma condição... O que mostra chuva para o Rio Grande do Sul ali. Exato, porque há uma condição nos níveis médios e altos da atmosfera que possa levar essa chuva aqui nessas áreas. Então, eu acredito, não todo o Rio Grande do Sul como está aqui, mas na região sul ele está mais certeiro para mim, sim, esticando, porque a gente sabe que quanto mais
tempo à frente, maior é a probabilidade de errar, né? Mas, de qualquer jeito, eu apontaria o GFS como o melhor para essa semana. Ô Mamed, sabe uma coisa que está me chamando a atenção? Dois pontos de convergência aí dos mapas. Essa chuvarada ali para o norte, nordeste, centro-oeste, né, como você bem frisou, mas e esse buraco aqui, olha só, entre Minas e Bahia, o norte de Minas e grande parte aí da Bahia, persiste nos dois mapas, né, Mamedes? Exato, Alex, exato. O que vamos dizer assim, o que diverge um pouco são os extremos desses dois estados, né? O leste e o oeste da Bahia e também o noroeste e o nordeste aqui de Minas. Se a gente for olhar, a gente vê que ele tem uma condição praticamente parecidas, né? Então, agora o centro da Bahia, centro e sul da Bahia, e o centro-norte aqui de Minas, os dois modelos vêm caminhando junto, ou seja, então há uma perspectiva que os modelos projetam e que as chuvas nessas áreas serão muito, vamos dizer assim, pode chover um pouquinho, mas também a maior chance de não chover nada. Então, nessa área ainda vai continuar crítica, e se a gente for olhar em termos de temperatura, Alex, essas temperaturas nessas áreas vão continuar elevadas, tá? A gente vai vendo que a temperatura vai ficar em média 34, 36 graus, sempre bem elevada, inclusive lá para o Rio Grande do Sul, quando, vamos dizer assim, algo mais intenso começa a aparecer aqui entre o Paraguai e a Argentina, então essa temperatura cai, mas essa área aqui sempre com temperatura elevada. Então, infelizmente, a gente sabe que tem muitas assim, agricultores ali de Brumado, no parte centro-sul ali da Bahia, até mesmo ali no centro-norte de Minas, que acompanham demais as notícias agrícolas. Infelizmente, as notícias não são assim tão boas. Porém, ainda se espera, né, Alex, um mês de abril nessas áreas com chuva em torno da média. Então, se espera que essa chuva venha acontecer, né, no mês de abril, apesar de que a média já é baixa nessas áreas, mas que provavelmente alguma chuva vai acontecer, olhando aqui, né? Eu estou mostrando e estou falando, mas não estou mostrando, então aqui está a anomalia nessas áreas, né, onde se espera que a chuva venha a ser boa aí ao longo do mês de abril. Mamedes, por falar em temperatura aí, a gente já percebeu aqui em Campinas, pelo menos, uma diferenciação na temperatura, já está mais... Não vou dizer frio, mas já diminuiu a temperatura em relação ao que estava. Já é efeito do outono já, Mamedes? Olha só, Alex, eu diria sim, é tempo de outono, mas essa influência dessas temperaturas ainda é dessa massa de ar mais frio que veio ali atrás, acompanhando esse ciclone, essa tropical, que fez com que essas temperaturas caíssem, né? Um pouco mais, tendo esse arzinho já de outono com cara de inverno, né? Ou seja, aquele tempo mais aberto, a temperatura mais amena, como a gente observa aqui nas imagens, né? Desde ontem, né? Desde ontem, né? A gente já observa que está sempre mais claro, aqui mais para o leste da circulação deixa aquele tempinho mais fechado, talvez alguma garoazinha, né? Mas que hoje, vamos dizer assim, esse arzinho de frio, né? Pelo menos na parte da manhã, aconteceu, tivemos temperatura por volta de 18 graus, então à tarde essa temperatura já vai dar um pico mais alto. Mas está com essa cara assim de outono, pelo menos por enquanto, porque já vai chegar uma bolha de ar mais quente, já vai fazer a temperatura se elevar ao longo da semana, viu, Alex? Eita, Mamedes. Muito bem, vamos lá. Vamos olhar os 15 dias, Mamedes? Agora, Alex. Então, a gente olhando aqui o mapa do GFS, que pega aí 2 semanas, né, dividindo em 2 partes. Então, a gente observa que na primeira semana, que é um mapa superior, aqui um mapa ao alto, essa chuva na região norte e nordeste, centro-oeste, praticamente não muda muito, né? O que muda um pouco mais é entre a região sudeste e também a região sul. A parte da Bahia, infelizmente, continua, né, induzindo uma parte ali praticamente assim com pouca chuva, principalmente ali quase na direção de Brumado, né, que é aquela parte mais sudeste ali da Bahia. Mas, no geral, né, Alex, se espera a chuva se espalhando em grande parte do Brasil. Algumas chuvas mais volumosas ainda se espera ali pelo Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul. Essa chuva, provavelmente, que o GFS vem marcando mais, essa chuva que se espera ser mais volumosa, mais para o final dessa semana, exatamente nessa área.
mas de uma certa forma, né, ele espalha essa chuva em grande parte do Brasil e os grandes volumes se esperam realmente aí, no centro-norte do país, onde, vamos dizer assim, os modelos indicam os maiores volumes de chuva. Muito bem. Mamedes, o pessoal já está fazendo perguntas aqui no YouTube, a gente agradece a participação de todos, peço inclusive para aqueles que não estão inscritos no canal ainda, fazer a sua inscrição para poder fazer essa interação com a gente, mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, enfim, fique à vontade para ser mais um inscrito aí do canal Notícias Agrícolas. Não esqueça de dar o seu like, afinal de contas, com o seu joinha, a gente consegue dizer para o algoritmo que ele tem um bom material e que ele pode ser distribuído para mais gente. E para você que está todas as segundas e sextas-feiras aqui com a gente, não esquece de acionar o sininho ali para receber sempre a notificação de quando o Mamedes estiver entrando no ar. Combinado? Então, fica aí o convite. Faça a sua inscrição, dê o seu like e também faça a notificação, peça a notificação para você ficar sabendo quando tem boletim ao vivo acontecendo aqui no Notícias Agrícolas. E Mamedes, meu amigo, tem perguntas aqui para você. Bom dia, Mamedes. Previsão para Correntina, no oeste da Bahia, para esses 15 dias. Aqui está bem nublado, mas por enquanto sem chuva. Sem chuva. É a pergunta do Elivaldo Lopes. Vamos ver aqui. Vamos ver se tem uma localização certa de Correntina. Correntina é ali perto... Porque ali no oeste da Bahia ele tá tendo uma divergência assim, nos modelos, como eu mostrei, né, Alex? Então vamos ter só uma... mais exato, mais para o centro, né? Nessa área realmente, para os próximos dias, ela não está assim com uma previsão tão boa de chuva, tá? Eu vou dizer... que a nebulosidade, olhando aqui pela imagem de satélite, está em cima dele ali, mais ou menos nessa área, né? Mas quando a gente vai olhar em termos de previsão de chuva, praticamente não tem, assim, grandes condições de chuva, tá? Eu vou olhando aqui pelo GFS, que é o qual eu estou olhando, assim, que me corresponde, assim, melhor o que está acontecendo, né? Então, a gente observa para ele que tem pouca chuva ao longo da semana, praticamente não vai chover grande coisa, infelizmente, né, passa essa notícia, mas depois, eu diria assim, que já para o final de semana, né, para o início da semana que vem, essa chuva tende a voltar ali para ele, daí eu espero que essa chuva venha acontecer, essa chuva tão esperada aí que ele vem comentando, né, então eu acredito que, olha só, lá para o dia 11, 10, 11, repara que o modelo já dá um sinal bom de chuva naquela área e eu espero que isso venha acontecendo. O José Mendes, será que chove no Mocambo de Ibitiara, na Bahia, região central? Ele diz aqui que se não chover, agora começa um período seco para lá e só volta a chover em novembro, Mamedes. Daí ficariam vários meses aí sem chuva. Ele quer que você dê uma boa notícia para ele, o José Mendes. Vamos tentar. A cidade é essa mesmo, Mocambo e Ibitiara. Ele escreveu aqui no Mocambo de Ibitiara. Eu acredito que é Ibitiara, né? Deve ser esse aqui, sim, com certeza, que é mais centro, que eu estou vendo aqui. Né? É muito centro. Olha, Alex, como é que é o nome dele? Desculpa. O José Mendes. José Mendes, olha só, eu não tenho assim boas notícias para essa área em termos de chuva, né? Eu acredito que só depois do dia 10, 9, por aí, 10, 11, perdão, é que essa chuva pode acontecer ali no centro da Bahia. Então, infelizmente, daqui até ao longo de toda essa semana, praticamente a gente não vai ter chuva por essas áreas, não. Porém, há uma luz no fim do túnel, onde o modelo projeta boas chuvas depois daí do dia 9, dia 10. Muito bem. Tem a pergunta aqui do Rodrigo, nosso amigo lá de Brumado, Mamedes. Está sempre com a gente aqui, Rodrigo Carvalho. Bom dia, previsão para Brumado, no sudoeste da Bahia. Ele relata que lá deu uma pancada de chuva e ele quer saber se essa chuva vai continuar, Mamedes. Bom, olha só, como eu mostrei nos mapas, né, Alex, essa chuva ela vai acontecer hoje, uma chuva muito pontual, eu espero que aconteça ali na área deles, né, mas como eu mostrei agora para o José Mendes, na parte central da Bahia, essa chuva só deve dar uma melhorada, né,
que o modelo está projetando é depois do dia 9 e dia 10. Então, nesse período até lá, não serão, assim, chuvas boas, não. O predomínio vai ser sempre maior de sol, como ainda tem bastante umidade, essa chuva pontual ainda pode acontecer. Que é aquela chuva famosa, chuva de loteria. Muito bem. Fábio Azevedo, bom dia. Gostaria de saber a previsão do tempo para Taipas, do Tocantins, durante toda a semana, para toda a semana, ele quer a previsão para toda a semana e também para o mês de abril. Minha cidade fica na região sudeste do Tocantins. Abraços ao Mamedes. Como é que é o nome, Alex? É o Fábio Azevedo que quer informação de Taipas. Ok, então vamos mostrar aqui. Eu já conheço por telefone o Fábio, a gente volta e meia, a gente está trocando figurinha, tá, Alex? Então eu diria assim, que ali para o sudeste do Tocantins, é uma área que ainda vai, vamos dizer assim, vai continuar chovendo. Tá? Então tem uma boa perspectiva ao longo de toda essa semana continuar com chuva. Hora sai aquele sol, depois a chuva chega, mas no outro dia o tempo já fica mais fechado, pode chover durante todo o dia, uma chuva assim com menor intensidade e se prolongando ao longo praticamente de todo o dia. E aí, vamos dizer assim, como vai ficar o abril para ele? Eu diria assim, que o abril para ele ali está de vento e polpa, né? Porque conforme aqui a previsão climática mostra que todo o sudeste aqui do Tocantins tem uma perspectiva de chuva ligeiramente acima da média. A média praticamente é essa, né? Entre 100 a uns 180 aproximadamente. Então se espera que ao longo de todo o mês de abril, ali naquela área vai ser bem, assim, bem regada em termos de chuva. Boa. Temos o Tiago Santana. Põe o tempo aí para Presidente Jânio Quadros, no sudoeste da Bahia. Ontem à noite choveu e teve vento forte por lá, Mamedes. Estava muito quente, né, Alex? Então, conforme esse extremo aqui foi em direção ao oceano e migrando um pouco mais para latitudes mais baixas, né, levou, quando assim, essa condição de área de baixa pressão aqui sobre essa área a qual vem chovendo. Bom, em termos de previsão ali para aquela área, como eu falei ali para o pessoal do sudoeste ali da Bahia, será uma chuva ainda muito mal distribuída no tempo e no espaço, alguma chuva pontual ainda pode acontecer. Como eu falei, os dois modelos divergem bastante, o GFS é o que eu acredito que é o que está mais se aproximando naquela área, e da mesma forma, né, conforme eu falei aqui para o pessoal do Centro-Sul Brumado, né, dessas áreas aqui da Bahia, a chuva melhor que se espera é depois do dia 9, ou seja, para a semana que vem, porque essa semana não tem assim um sinal bom de chuva para aquela área, mas para a semana que vem está tendo um indicativo com os dados que nós temos hoje. Muito bom, vamos lá, o Rafael, Ibiá, norte de Minas, ele é de Ibiá, norte de Minas, ele queria previsão para os próximos dias. Vamos ver aqui, deixa eu só... Ibiá, né? Na verdade é Ibiaí, Mamedes, desculpa. Tem duas aqui parecidas, ó. Ibiaí e Ibiá, e duas são de Minas. Exatamente, Ibiaí, lá no norte de Minas. Vamos ver aqui. Vamos ver mais ou menos aonde fica, e é uma área bem próxima aí de Montes Claros, né? Bom, previsão para ele essa semana não está tão bem assim das melhores. Hoje só estou passando notícia ruim, o pessoal vai me correr, viu, Alex? Bom, olhando aqui pelo GFS, tem alguma condição de chuva isolada na área dele hoje, tá? Já para amanhã essa chuva começa a diminuir. E ao longo da semana, quando assim, essa chuva vai dar um certo tempo, né? Ela vai dar uma parada, como a gente está vendo, o sol vai aparecer, isso aí deve ficar quente, a temperatura deve se elevar. E aí já depois do dia 8, dia 8 por aí, a chuva já começa a chegar mais lá para o final do dia. E aí sim ele pode esperar uma chuva boa, viu? Porque como essa chuva vai passar levando chuva boa para a região sudeste, grande parte ali de Minas, e chegando lá na Bahia, então ele pode esperar chuva boa para a semana que vem. Boa. A Fátima Alves, quando vai chegar essa frente fria aqui no Triângulo Mineiro?
Bom, na verdade, ela não vai chegar aí, né? Vamos dizer assim, se a gente for olhar em termos de pressão, né? Que a gente pode dizer assim, ela está acompanhando com alguma, assim, com alguma característica, né? Mas ela não vai chegar porque ela está para o oceano. Então, a gente está vendo que sempre vai ter, mais mesmo é uma área de cavada, né? Uma área de baixa pressão, como eu estou mostrando aqui. Então, essa chuva, ela não vai ser chuva de frente fria. Tá? Ela vai ser chuva mais aí de aquecimento, de umidade e aquecimento diurno. Então, essa frente fria que eu mencionei aqui, que vai chegar em Minas Gerais, ali em torno do dia 8, é a chuva que vai levar, vamos dizer assim, é o período que vai levar a maior volume de chuva ali para aquela área do Triângulo Mineiro. Muito bem. Mamedes, o Michael Nóbrega. Bom dia, Mamedes. Quero saber a previsão para o mês de abril aqui para São Mamedes, lá na Paraíba, Mamedes. Olha só, vou fazer a previsão para a cidade com meu nome, mas vamos, é muito interessante, né? Mas que bacana. Olha aqui, ó. O meu nome tem um S. Tem um S a mais, né? Aí é São Mamedes só, né? Na Paraíba. Mamedes fazendo a previsão para São Mamede. Olha só que bacana, cara. Bom, é bem interiorzão ali mesmo, é bem sertão, né, cara? Então, ele está pedindo a previsão para essa semana, para abril, para o mês de abril. Para o mês de abril. Vamos nós aqui, então. Mês de abril é o seguinte, para aquela área ali de São Mamede, é mais ou menos encravado, deixa eu olhar aqui de novo, entre o Rio Grande do Norte, abaixo do Seridó. Então, vamos lá. É mais ou menos aqui assim nessa área. De abril está de vento e polpa ali para ele. A gente está, o modelo da previsão climática vem prevendo chuva acima da média ali. Se a gente for olhar a média, deixa eu ver quanto que é a média, está mais ou menos parecido, né? Entre 140 a 220, aproximadamente, né? Então, eu diria assim que a chuva ali para ele tá de bom tamanho, viu, Alex? Pode esperar uma chuva boa aí para o mês de abril. Muito bom. Bom, Mamedes, tem muita pergunta aqui, cara. Você não imagina o sucesso que é o seu quadro aqui no Notícias Agrícolas. Mas, infelizmente, não dá para fazer a pergunta de todo mundo aqui. A gente agradece muito a participação do Crislânio Lobo, do Paulo Trimiglizione, do Edinho Gaguin, do Paulo César, do Ivo, do Tiago, do Hélio Júnior. Enfim, pessoal, desculpa, não dá tempo de responder todo mundo, mas muito obrigado pela participação, muito obrigado pela interação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E fique atento na próxima sexta-feira, que sexta-feira tem Mamedes de volta. Ah, não, sexta-feira é feriado, hein, Mamedes? A gente vai ter que fazer na quinta, né, Alex? Vai ter que fazer na quinta. Então fica aí o convite para quinta-feira vocês estarem aqui com a gente para a gente antecipar aí esse clima e tempo, combinado? Exato, combinado, Alex. Então vamos combinar já com todos os internautas para quinta-feira, nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-hora, a gente vai passar a previsão para ele para o restante do fim de semana. Boa, Mamedes. Isso aí, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez e boa semana para você. Obrigado igualmente, Alex. Um grande abraço, um ótimo dia a todos. E muito bem, para você que está conectado aqui com a gente, para você que gosta aqui do canal Notícias Agrícolas, não se esqueça de se inscrever para poder interagir com a gente. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu joinha ali. Isso é muito importante para poder distribuir melhor os nossos conteúdos. E, obviamente, o sininho, a notificação vai te ajudar a lembrar sempre que tiver um boletim ao vivo, sempre que o Mamedes estiver aqui respondendo perguntas de clima e tempo, tá certo? Fica o convite, então, para você participar com a gente aí. Agradeço a sua atenção e agradeço a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.